Se Jesus tivesse começado o ministério dele sem ter uma autoridade sobre ele, Jesus não teria autoridade, Jesus seria ilegal e Deus não ia abençoar o ministério dele, mesmo ele sendo Deus. Pastor Pedro Medina. Talvez o que você vai ouvir hoje seja a primeira vez que você ouça na sua vida. Então prepara o coraçãozinho aí. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Eu estou rindo. Pergunta, apóstolo, por que o senhor está rindo? Parece brincadeira, né? Ei, não preocupa aí o que você vai comer, o que você vai beber, como é que você vai pagar as contas. Só Jesus para falar um trem desse, irmão. Alguém já se preocupou com o que vai comer, vai beber, vai pagar a conta? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Isso aqui não é poesia não, isso aqui é palavra de Deus, irmão. Olhai para as aves do céu. Jesus está mandando, Samuel, a gente olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam. Eu vos digo, olha Jesus dizendo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Agora levanta a mão direita para o céu. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Levante a mão direita para o céu e diga comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós viemos já com algumas semanas ministrando palavras que nunca foram ministradas. Eu nunca recebi tanto feedback, as pessoas dizendo, pastor, o que é isso que Deus está fazendo? Então, queria que você tivesse muita atenção na palavra de hoje, porque eu venho modo mestre hoje, ensinar você, amém? E nós estamos no ano do governo. É impossível nós falarmos de governo se nós não falarmos de governo sobre finanças. Quem concorda? Se nós vamos ter governo, nós precisamos entender sobre finanças e precisamos entender sobre provisão divina. Diga comigo, provisão divina. Nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer com profundidade nesse texto, em buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o tema das finanças, eu quero colocar aqui dois lados. Existem pessoas que elas querem cuidar das suas próprias finanças e não precisam de Deus. Mas existem aquelas pessoas que também as suas finanças se converteram a Deus e elas querem a bênção de Deus e o controle de Deus. E por que estou ministrando isso hoje, justamente agora? Como já está dito, você está divinamente avisado. Nós estamos entrando mundialmente numa das maiores recessões financeiras da história da humanidade. Você não sabia disso? Não precisa ser profeta, é só você ir lá no Google a hora que você sair do culto. Em 2025, estão previstas várias guerras. Nós estamos vendo o Brasil em um ano, o Brasil ficou mais endividado que a Argentina em 20 anos. Não sei porquê, né, quem estará governando. Né? Mas em um ano fica mais endividado que a Argentina em 20 anos. Então você imagina que ainda faltam 3 anos. Aí você diz assim, meu Deus, apóstolo, o senhor veio tocar o terror na gente hoje. Não, eu vim te dar uma boa notícia. Que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, você vai colher o que você não plantou. Ah, meu Deus.
Eu acho que agora eu comecei a pegar a tua atenção. O que o Senhor disse? Vou colher o que eu não plantei. Olhe para as aves dos céus, que elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o seu Pai vos alimenta. Ei, o nível mais raso de prosperidade é semear e colher. Tem gente aqui que faz, pastor, faz 20 anos que eu escuto os pregadores ensinar quem semeia colhe, que vamos semear. Tem alguma coisa errada com isso? Não, é verdade, pura verdade. Mas não quero que você viva só na semente e na colheita. Deus quer te levar para o nível aonde Ele acrescenta as coisas para você. Tem gente que é tão simples a semeadura. Pergunte para mim, apóstolo, por que é o nível mais raso? Porque até o ímpio vai viver. Se o ímpio semear, ele vai colher, porque é uma lei universal. Agora, o ímpio nunca vai saber o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça e todas as outras, essas coisas vos serão acrescentadas. Quem gostaria de viver assim? Eu quero te dar a oportunidade essa noite de transferir o peso da responsabilidade, essa carga, esse jugo que o mundo nos impõe, onde nós temos que nos manter e pagar as contas, para que toda essa carga você consiga descansar ela em Jesus, para que você esteja mais preocupado com o reino de Deus, com que ficar pagando os seus boletos. Porque é o que está escrito aqui, buscai primeiro o reino de Deus. Muita gente está buscando em primeiro lugar pagar os seus boletos, e o que sobra ele busca o reino de Deus. Sim ou não? Então hoje nós queremos inverter isso. Nós queremos que de fato, irmão, você acha que isso aqui é uma poesia ou é uma verdade absoluta? Porque muita gente lê a Bíblia como se fosse uma poesia, uma coisa assim meio que, como é que fala? Psicodélica, antiga, uma fantasia, uma coisa legal, como se estivesse assistindo um filme de fantasia. A Bíblia, para mim, é verdade absoluta e ela funciona em 2024, aqui, hoje, nesse domingo, agora. Então, se está escrito que todas as coisas serão acrescentadas, eu quero viver isso na minha vida. Então, eu quero fazer um favor para a maioria dos que estão aqui hoje. Como assim um favor, pastor? Hoje eu vou responder algo que você está intrigado, está te corroendo há muitos anos. Apóstolo, eu não sei mais o que fazer. Eu busco a Deus. Eu venho nos cultos. Parece que não rompe. Parece que a coisa não destrava. Parece que a coisa não deslancha. Parece que eu dou um passo para frente e 2 para trás. Parece que a coisa está amarrada. Hoje Deus vai desamarrar todo o laço na sua vida e vai ver um rompimento na sua vida. E hoje eu venho como pai dessa casa, eu venho como o pastor de vocês, ensinar de todo o coração algo profundo que Deus tem me revelado nessas últimas semanas. Amém? Eu não sei se você vai aguentar, mas eu vou falar. Falo ou não falo? Senão eu prego uma coisa mais docinha assim, mais fácil. Diga comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Preste muita atenção. Todos nós, aqui nas igrejas, aprendemos o passo a passo de como buscar o reino. Nós somos experts. Qualquer igreja que você foi, eu tenho certeza que se você ficou 6 meses numa igreja, se você ficou às vezes 3 meses numa igreja, a fórmula de como buscar o reino de Deus em primeiro lugar, qualquer um que eu entrevistar aqui, que tem aí de 3, 6 meses de crente, já pode me dizer. Porque nós somos experts nisso. Então, nós vamos te dar um exemplo. Você vir ao culto é buscar o reino de Deus. Então, o que você está fazendo hoje aqui? Está buscando o reino de Deus, sim ou não? Quando você ora, você está buscando o reino de Deus. O que a gente aprende? Vai na igreja, não perca culto. Ore todos os dias. Faça o teu devocional. Jejua. Vai na vigília. Tenha comunhão com os irmãos, congrega, vai num GC. Então, nós, igreja, nós não temos problema nenhum. Temos uma clareza total em ensinar as pessoas a buscar o reino de Deus. Então, por exemplo, a gente te ensina a orar, a gente te ensina a jejuar, a gente te ensina a ter um devocional, a gente te ensina a vir nos cursos da igreja, a gente te ensina que buscar o reino de Deus é você adorar a Deus, levantar a mão, clamar a Deus, profetizar, sim ou não? A gente ensina ofertar, devolver o seu dízimo, primiciar, né? A gente fala assim, olha, pastor, eu estou muito feliz, e sabe o que acontece? Eu vou falar algo aqui que, gente, eu estou falando a verdade,
Quem dera o mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro ouvissem essa palavra de hoje. Porque muitos conseguem encontrar o reino fazendo essas coisas. São batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, conseguem ver curas, conseguem ver milagres na sua vida, sentem a presença de Deus, choram na presença de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo, recebem dons espirituais. É maravilhoso buscar o reino de Deus. Quem aqui sabe que já encontrou o reino de Deus e tem vivido coisas assim? Levante a mão. Então, o pior é que a gente está 10 anos, pastora Isa, ensinando o povo, busca o reino, busca o reino, busca o reino, busca o reino, e todo mundo já aprendeu a buscar o reino, a gente vem, e se o pastor falar assim, vamos ficar até 10 da noite, a gente fica, e se é para varar a noite, a gente vara, e se é para fazer sacrifício, a gente faz, se é para jejuar, vamos jejuar 21 dias, se é para fazer 21 dias de culto, a gente vem 21 cultos, a gente está treinado a buscar o reino de Deus. Mas talvez nunca ninguém te pregou o que é buscar a justiça, que é o que eu venho pregar nessa noite. Qual é a frustração do povo de Deus hoje? Quem dera o mundo inteiro ouvisse essa pregação. Se você pudesse depois compartilhar ela com o mundo inteiro, faça. Eu nunca peço para você fazer, mas faça isso. Quando acabar esse culto, pega o link e joga, espalhe no máximo que você puder. Porque você vai ver pessoas que falam em línguas, sentem a presença de Deus, choram na presença de Deus, servem no diaconato, servem aqui nos voluntariados, servem no louvor, eles estão em todos os cultos, eles são primeiros a chegar, eles são pessoas que dizem assim, meu Deus, não tem como dizer que essa pessoa não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não perde um culto, o cara está assim, passando mal, ele fala, mas eu vou, teve um dia difícil, mas eu vou, eu tenho dinheiro, ou para comer, ou para pagar Uber, para ir no culto, o cara prefere ir no culto, ele passar fome do que, o cara ama o reino, ama a presença, tem gente que ama a presença de Deus assim, tem gente que fala assim, meu Deus, eu tenho tão pouco dinheiro, mas esse pouquinho eu vou pegar, eu vou pagar o Uber só para ir na igreja. Quem aqui já gastou o último dinheirinho só do Uber para vir na igreja? Olha, esses crentes são loucos, irmão. Eles amam o reino, eles buscam em primeiro lugar o reino. Mas qual é a frustração? Pastor, todas as coisas não estão me sendo acrescentadas. Eu já faço 10 anos que eu busco, que eu oro, que eu jejuo, que eu clamo, que eu levanto a mão, que eu adoro, que eu sirvo, que eu chego cedo, saio tarde, faço vigília, ou vou no GC, multiplico o GC, mas não está acrescentando nada na minha vida. Eu continuo com os mesmos problemas financeiros. Pastor, eu estou cansado. Por que eu não rompi ainda? Por que esse versículo não está se cumprindo na minha vida? Porque durante todos esses 20 anos da minha vida, eu ouvi todos os pregadores me ensinar a buscar o reino, mas hoje nós vamos aprender a buscar a justiça. Vou deixar para amanhã a justiça. Assim, então tá bom. Escute bem. Jesus, eu vou começar um lugarzinho básico. Jesus, ele precisa começar o ministério dele, Zolete. Vou começar o ministério. Chegou a hora, tenho com 30 anos, já sou um rabi, já me formei. Chegou minha hora. Diga comigo, Deus encarnado. Existe alguém com mais unção, autoridade e poder do que Jesus? Não. Pergunte para mim, apóstolo, por que Jesus, no dia que era para ele começar, não começou? Mas ele não é Deus? Sim ou não? Mas ele não chegou. Chegou o dia, é hoje. Vou pregar aqui. Sabe o que ele fez? Pergunte, o que ele fez? Ele foi até o Jordão. Diga comigo, um sacerdote chamado João o Batista. Diga comigo, não existe profeta sem sacerdote. Jesus, diga comigo, Jesus, para validar o ministério dele, precisou passar pelas mãos, pela bênção e o batismo de um sacerdote. Diga comigo, sendo Deus, se submeteu a um homem. Agora eu vou te fazer pensar. Jesus desceu. Quando ele chega, João Batista diz assim, esse é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é Deus. Gente, Deus chegou aqui. Loucura, né? Não sou digno de desamarrar a sandália do pé dele. Não sou digno de encostar na sandália do pé dele. Aí Jesus chega lá e fala assim, João, eu venho me submeter ao teu ministério para que você me batize, porque eu acredito em toda a sua pregação, a sua doutrina, o que você prega é verdade, e eu quero me submeter a ti. João diz assim, não, batiza-me o Senhor é Deus, eu sou só João.
Aí Jesus diz assim: não, João, você não está entendendo. É necessário que eu cumpra toda a justiça. Meu Deus! Onde está isso, pastor? Mateus capítulo 3. Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Se Jesus tivesse começado o ministério dele sem ter uma autoridade sobre ele, Jesus não teria autoridade, Jesus seria ilegal e Deus não ia abençoar o ministério dele, mesmo ele sendo Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você que está aqui hoje, está sentado aqui dizendo o seguinte: olha, eu sou crente, meu negócio é com Jesus, eu não me submeto a pastor nenhum. Então você está dizendo que você é maior que Jesus e que Jesus precisa te adorar e você tem que pegar o trono dele. Porque se Jesus se submeteu, quem você acha que é para não se submeter a ninguém? Diga comigo, só tem autoridade quem se submete à autoridade. E tem um monte de crente que não tem autoridade nenhuma, é um bando de prostituto espiritual, se prostitui em qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer profeta, qualquer pregação, tudo para ele está valendo. Quem que é teu pastor? Quem que é teu pai espiritual? Quem que é tua autoridade? Quem põe a mão na tua cabeça? Quem te dá a santa ceia? Diga comigo, não existe ninguém que possa governar, que não esteja debaixo de autoridade. Ei, eu vou dizer uma coisa, que você está sentado aqui não significa que você está abaixo da minha autoridade. Porque uma coisa você fala assim: eu vou na igreja do Medina. Outra coisa você fala assim: o meu pastor, o meu apóstolo, é o apóstolo Pedro Medina. Eu sou primiciante, eu ponho lá no altar, na mão dele. É o homem que eu quero honrar e eu quero servir. Deus não abençoa congregante. Deus não abençoa a gente que vem aqui só um dia ou outro. Ei, isso aqui não é cinema para você frequentar. E aí você está gritando há 10 anos, por que Deus não está acrescentando todas as coisas? Porque você não está cumprindo toda a justiça. Diga comigo, todo aquele que não se submete a ninguém é um imitador de Satanás. Aplauda para fingir que não é com você. Tem nada a ver com você, é para quem está na internet. Vamos dizer mais alto, como se não tivesse nada a ver com você. Diga comigo, todo aquele que não se submete a ninguém é imitador do cão. Buscar o reino de Deus e a sua, e depois as coisas serão acrescentadas. Tem gente que faz 10 anos que está buscando o reino, mas nunca buscou a justiça. Não se submete a ninguém. E o dia que ele vem na igreja, e ainda é para falar mal do pastor. Aí o que ele não sabe é que ele está cumprindo a pior das injustiças da injustiça. A Bíblia diz assim: quem recebe a vós, apóstolos, me recebe a mim. Ou seja, quando você recebe um homem de Deus, você está recebendo a Jesus. Quando você joga pedra no homem de Deus, você está jogando pedra em Jesus também. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, você vai achar que é uma loucura, mas depois você vai ver que é verdade. Você sabe buscar o reino, sabe? Quem sabe buscar o reino? Quem sabe orar, jejuar, aplaudir, dar glória, vir no culto, todo mundo crente, está treinadíssimo. Hoje eu vim te ensinar a buscar justiça. Como que Deus vai acrescentar todas as coisas na sua vida? Se o teu patrão paga você para trabalhar 8 horas e você trabalha 6, tua balança está desnivelada, você é um injusto e a fatura chega. Ai, houve silêncio de repente. Teu patrão manda você chegar às 8, você chega às 8h30. Aí depois você já vira filho de Satanás porque começa a mentir. Não, estava um trânsito. Mentira, você estava dormindo. Daí você bota a culpa na criança. Por que você está rindo? É a coisa mais horrível que existe, e você não prosperou na vida, não porque você orou, não porque você não levantou a mão, não porque você foi no culto, mas porque você vive debaixo da injustiça. O seu dinheiro é amaldiçoado porque vem de roubo. Pastor, mas eu não peguei lá na caixa. Não, mas você roubou a hora que o teu patrão te paga, você mentiu, você ficou jogando joguinho no celular, você na hora que é para estar trabalhando, você fica lá brincando no WhatsApp, e você diz assim: Senhor, me ajuda a enganar mais o meu chefe. Injustiça. Aí você fica perguntando, por que o povo de Deus não prospera? Por que o povo que fala em língua não prospera? Por que o cara sobe monte e não prospera? Por que o cara não falta o culto e não prospera? E ele ainda bota a culpa em Deus e na igreja. Falou assim: não pude trabalhar porque eu tive vigília e acordei muito tarde. O patrão diz: vem trabalhar no sábado. Ele diz: não posso, tem retiro. Pergunte para mim o dia: pastor, eu vou no retiro ou falta o trabalho? Eu sempre vou te dizer: vai trabalhar.
A não ser que você tenha a bênção do teu patrão e está liberado, mas nunca minta para ele. De repente houve silêncio, a igreja ficou sem graça. Você sabe que você não prospera? Porque você é injusto. E a tua balança está pesando para o lado errado. Inscreva-se no nosso canal.